Oxi, fixou. Então, bora lá, gente. Estamos agora no número 22,5. Acha aí o número 22. 22. Vocês se lembram que tem alguns números que eles vão estar subdivididos em parágrafos. Então, a gente cita o número, aí eu vou mostrar para vocês onde nós estamos. Então, nós estamos aí no... Tem um títulozinho, né? Celebração da Eucaristia, de maior importância da igreja particular. Depois vem falando do bispo, que nós terminamos nisso na semana passada, né? Lembro que o Alaor, que estava sentado ali onde está o Avilton hoje, perguntou sobre quem é o responsável por normatizar, de quem é a responsabilidade de corrigir. Nós deixamos bem claro que é o bispo. E aí agora nós vamos dar mais um passinho, que é aqui a complementação desse número 22. Todo mundo achou aí? Então, nós falamos sobre isso. O bispo diocesano, piriri, piriri, piriri. Aí agora vamos no por isso. Então, já pressupõe que você entendeu. Que quem é o responsável é o bispo. Quem manda é ele. Quem corrige é ele. Por isso, ele aqui no caso, o bispo, deve procurar que os presbíteros, diáconos e fiéis leigos compreendam sempre profundamente o genuíno sentido dos ritos e textos litúrgicos, e desse modo sejam levados à celebração ativa e frutuosa da Eucaristia. Neste mesmo sentido, deve procurar que cresça a dignidade das mesmas celebrações, para a promoção da qual muito contribui a beleza dos lugares sagrados, da música e da arte. Então aqui nós chamamos a atenção para que o bispo ele tem a responsabilidade de formar quem? Todo mundo. Só que ele não vai formar todo mundo diretamente, não tem jeito. O bispo não vai vir aqui, na Boa Vista, fazer uma palestra para vocês sobre liturgia. Ele está preocupado com outras coisas lá e tem outras responsabilidades mais imediatas. Então o que ele faz? Ele atua aqui por mim. Certo? Então, aqui, eu sou o delegado do bispo. Delegado no sentido, assim, de que ele me delegou, né? Ele me confiou essa paróquia. Então, ele se responsabiliza para que eu seja bem formado. E também não foi ele que me formou, não. Não tem jeito dele formar os padres. Então, ele vai encontrar um seminário, vai formar um seminário, ele vai estar atento à formação, ver se está tudo ok. Então, o bispo se responsabiliza pela minha boa formação. E aí ele pressupõe, ele acredita que eu vou estar formando bem vocês. É claro que de tempos em tempos, igual no caso da nossa diocese aqui, se organiza alguns eventos de amplitude maior. Então vai ter um evento aí para a liturgia, vai ter um evento para os ministros, vai ter um evento para o apostolado da oração. Então nesses eventos também se trata disso. E ali é o bispo também, de alguma forma, favorecendo que essa formação aconteça. Mas então aqui, do jeito que está aqui, então entenda bem isso. A responsabilidade é dele, ele delega. Então eu aqui estou fazendo às vezes dele, ensinando aquilo que é a responsabilidade dele que vocês aprendam, entendeu? Então a igreja funciona dessa forma, é um trabalho em equipe. Não tem jeito do Papa fazer tudo, não tem jeito do bispo fazer tudo. Não tem jeito do padre fazer tudo. Não tem jeito do coordenador fazer tudo. Não tem jeito de um fiel fazer tudo. Então, ou a gente se organiza e faz juntos, ou vai dar ruim. Beleza? Ficou claro? Agora, aqui também chama a atenção de um detalhe que é interessante. É bom a gente guardar no coração isso. Os nossos templos, eles têm que ser belos, dignos. As coisas que são utilizadas têm que ser belas e dignas para exprimir o valor do mistério que nós estamos aqui celebrando, certo? Então, isso é bom e é ruim. É bom no sentido de que, assim, é uma preocupação nossa. Nós temos que cuidar para que as coisas estejam muito bem organizadas, tudo muito bonito, tudo muito jeitoso, né? Mas a gente também tem que tomar um cuidado para não ficar um trem muito espalhafatoso, muito doido, certo? Então, assim, a coisa tem que ser bela, mas não pode chamar atenção demais. Por quê? Porque senão, tem umas igrejas que você entra, que você não dá conta de rezar.
Porque tem tanto trem, tem tanto rique-fife, tem tanto santo, tem tanto anjo voando, tem tanto negócio e tem tanta coisa, que assim, você vai numa igreja para rezar, você senta, aí o que você faz? Eu fui na igreja, eu achei essa o máximo, né? Tinha um painel, não era nem no centro, assim, era lá perto do Santíssimo. Era um painel enorme, porque a igreja é muito grande, né? E era Jesus, o bom pastor. E aí estava Jesus lá e eu acho que as 100 ovelhas estavam lá. As 100. Era muita ovelha. E as ovelhas, eu entrei para rezar, eu juro, eu não dei conta. Eu comecei a botar reparo nas ovelhas e eu vi que elas não eram ovelhas. Elas eram lhamas. Vocês assistiram aquele desenhozinho do Cusco? Vocês sabem o que é uma lhama? Sabe? É um bicho que parece uma ovelha, mas não é. E ele é pescoço. É um cruzamento de girafa com ovelha encolhida. É uma lhama. Ela parece uma ovelha, mas não é. E é pescoçuda. E eu olhei e falei, gente, mas por que essas ovelhas têm esse pescoço desse tamanho? E eu comecei a reparar. Ah, acabou a reza. Aí eu cheguei mais perto para ver. E eu vi que tinha uma ovelha, uma lhama, no pescoço de Jesus. Ele estava carregando, o bom pastor, né? E tinha outras no chão, que ele não estava carregando. A que estava no pescoço dele estava com a cara lerda. Lerda, sabe? Tipo assim. E as que estavam no chão estavam com a cara ruim. Então tinha ovelha no chão fazendo careta. Porque tinha uma no lombo e ela não era outra. Eu falei, gente, como é que o cara pensou nisso tudo para pôr aqui? Será que tem uma mensagem aqui? Tipo, debaixo da invejosa? Não sei o que era, que eu vi que tinha andado meia hora e eu não tinha rezado uma Ave Maria. Então assim, é um cuidado que a gente tem que ter. As coisas têm que ser... Existe um jargão na liturgia, em se tratando de arte, de tudo o que se diz. E isso não é só um jargão, está no Concílio Vaticano II, que na liturgia tudo deve seguir um princípio. Qual o princípio? Tem que ser nobre. Tem que ser nobre, não pode ser de qualquer coisa, de qualquer jeito. Mas tem que ser simples. Então, é uma nobreza simples, mas uma simplicidade nobre, certo? Então, aqui na Santa Teresinha, graças a Deus, aqui, nós gastou dinheiro nisso aqui, meu filho. No meio da pandemia, nós reformamos essa igreja aqui, nós gastamos 300 mil reais nessa brincadeira aqui, graças a Deus e ao bolso de vocês generosos. Eu não tirei R$1 do bolso, mas assim... Então, assim, a ideia foi fazer o quê? A coisa com simplicidade. De forma que a hora que você chega, assim, tá bonito. Tipo, nossa igreja não é esculhambada. Nossa igreja é bonita. Mas a hora que você senta aqui para rezar, você foca. Você centra, certo? Agora, se tiver um jogo de luz aqui, tiver uma cascata aqui, tiver um outro negócio aqui, soltando uns fogos de artifício, uns negócios... Não estou falando que isso aqui é perfeito, é o ideal, não, tá certo? Mas eu estou falando que quando nós projetamos isso aqui, nós tentamos seguir esse princípio da liturgia. Nobre simplicidade. Simples na nobreza. Beleza? Então, por isso que está falando aqui. Isso é responsabilidade do bispo também. Certo? Tudo está falando aqui que a culpa é dele, certo? Mas ele delega aos padres. Tanto é que quando nós vamos fazer isso aqui, eu não decidi um dia que eu vou reformar a Santa Teresinha e meti o pé na jaca aqui. Não. Eu fiz o projeto, levei para ele. O que o senhor acha? Ah, tá legal, isso aqui não tá, tira isso aqui, põe isso aqui. Ah, então também. Entramos num acordo, pronto, saiu. Mas, tipo, é de bom senso que o sacerdote converse, partilhe, se oriente com o bispo também. Pra você não fazer um trem, que depois, o dia que ele vir em casa levar a crisma, ele vai pagar um sapo. Que aí é pior para você, né? Aí o bicho chega aqui no dia da crisma, que marmotagem é aquela ali, rapaz? Você ficou doido? E aí vai esculhambar com o padre, né? Não tem necessidade disso, né? Então, conversa antes. É melhor se organizar e trocar uma figurinha do que depois engolir um sapo que não precisava engolir, né? Beleza? Segue adiante. Número 23. Para que a celebração esteja mais plenamente de acordo com a letra e o espírito da Sagrada Liturgia, e para que possa aumentar a sua eficácia pastoral, expõe-se nessa instrução geral e no ordinário da missa alguns ajustamentos e adaptações. Por que está falando de ajustamento e adaptação? Porque é uma mudança de rito. Lembra? Nós saímos do rito de São Pio V e estamos entrando no rito de São Paulo VI.
agora São Paulo VI, na época não, né? Então mudou o rito, então agora precisa de ajustes, adaptações e orientações. Marta, deixa eu pedir um favorzinho para você. Você podia ir lá na sacristia para mim pegar um missal. Pega ele para mim que eu vou precisar dele hoje para mostrar alguns detalhes aqui, por favor, certo? Já que é isso que nós estamos estudando. 24. Tais adaptações consistem, muitas vezes, na escolha de certos ritos e textos, como são os cantos, as leituras, as orações, as admonições e os gestos, de forma a corresponderem melhor às necessidades, à preparação e à capacidade dos participantes. Ponto e vírgula. O que é uma admonição? Estou falando aqui, ó. O que tem que se escolher? Então, foram escolhidos ritos, textos, cantos, leituras, orações, admonições e gestos. Muito obrigado. As admonições são as intervenções que o sacerdote faz, que são orientadas pelo missal, certo? Então, esse livro que eu tenho nas mãos aqui, ele é o livro que o padre usa para rezar a missa. Literalmente, é o manual de instruções da missa. Então, é impossível um padre aprender a rezar missa sem ele estudar isso aqui. É impossível. Ele pode até rezar mecanicamente, mas ele não vai entender o que ele está fazendo. Então, no seminário, a gente estuda isso aqui. Eu, assim, foi um negócio que eu não sei. Eu acho que foi bom e foi ruim. Mas eu, no seminário, assim, a gente teve uma matéria de missa. A gente estudava celebrar missa. E estudava os detalhes da missa. E a gente tinha que ensaiar a missa. Porque a prova era uma missa de mentira, que a gente ainda era seminarista. E eu celebrei umas 60 ou 70 missas de mentira, antes de eu ordenar padre. De forma que, aí eu digo que foi bom no sentido, tipo, cara, para mim foi tranquilo, depois de padre celebrar a missa. Mas foi ruim porque eu acho que perdeu um pouco do mistério. Tipo, eu celebrei 60 missas de mentira, com hóstia. E aí terminava, eu sabia que aquilo ali não era nada, era farinha de trigo. E aí depois, um dia, depois de ordenado, eu celebrei uma missa igualzinha a 60 que eu celebrei antes. Só que era Jesus. Não era mais um pãozinho. Mas aí na minha primeira missa, tipo, eu não fiquei nervoso. Não celebrei. Peguei. Normal. Eu já tinha feito 60. Esturdia. Então, eu já sabia de cor muita coisa. Que minha memória é até mais ou menos boa, né? Então a gente estuda. Na prova, o padre perguntava, né? Ó, faz aí, começa aí a oração eucarística segunda aí. Aí eu pegava, fazia, né? A verdade, tal, fazia os gestos, ele avaliava tudinho. Eu errei um negócio que foi fantástico, porque depois que eu errei na prova dele, eu nunca errei celebrando. Nunca mais. Todo dia, a gente já tem 12 anos de padre. Toda missa, a hora que eu vou consagrar, eu lembro da cara desse danado. Porque ele falou, você errou. Eu não vou te dar 10 porque você errou isso. Eu vou mostrar para vocês o que eu errei. Cadê um coroinha aqui? Vem cá, Maria Eduarda. Você coroinha aqui. Você tem estrutura, a coroinha. Segura aqui para mim aqui, fica na minha frente aqui. Não, na minha frente, minha filha. Segura com as duas mãozinhas assim. Aí, beleza. Na hora da oração eucarística, quando a gente vai consagrar, a gente fica com as duas mãos abertas assim, né? E aí vai, né? Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão. Não, lá em riba. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Geralmente a gente está com a mão no microfone e outra mão solta, né? Aí a gente vai. Estende as mãos, o padre já estampou o cálice. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo. O missal fala, santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito. Aí tem uma letrinha vermelha que fala o que eu tenho que fazer. Aí está escrito aqui, une as mãos e traça o sinal da cruz. Eu tracei o sinal da cruz sem unir as mãos. Olha que bobeira, gente. Olha o que eu fiz, ó. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós. Errou!
Eu, como assim errou? Ele, não, você tinha que ter feito assim, ó. Aí ele foi lá na frente, fez na minha frente, pilantra. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso espírito. Une as mãos, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue. Por causa dessa mãozinha, você não vai me dar 10? Por causa dessa mãozinha, você errou. Obrigado, Maria. Tirei 9,5 na prova. Paciência, né? Forma na humildade. Mas, então assim, a gente aprende isso lá no seminário. Então, esse livro aqui precisa ser estudado por nós. E aí, no livro, possui, durante o rito da missa, o que nós chamamos de admonições. O que é uma admonição? É uma liberdade que o rito me dá para introduzir alguns momentos. Então, por exemplo, hoje eu fiz uma admonição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Amados irmãos e irmãs, arrependidos de nossos pecados, suplicamos a misericórdia de Deus. Isso é uma admonição. Depois do ato do nome do Pai, tem um ato penitencial. Você sabe que no ato penitencial você tem que pedir perdão. Se eu quisesse, eu podia fazer na bucha assim, ó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O menino que pensava tocar lá, e vocês começavam a cantar, vamos embora. Mas não, o missal pede, olha, agora faça uma admonição puxando o povo para o ato penitencial. Ou seja, movendo eles para que agora eles peçam perdão, para que eles se arrependam, para que eles vivam o ato penitencial. Então, existe ao longo da celebração esses momentos onde o padre intervém de que forma? Espontaneamente. Então, o missal, olha para você ver, gente, a liturgia não é um negócio engessado. O missal me dá a liberdade de, durante a celebração, eu intervir espontaneamente. Mas o bonito é que ele fala quando é que se intervém. E é só naqueles momentos. Vamos continuar lendo, que vocês vão entender por que eu estou insistindo nisso. Onde que foi que eu parei aqui? No ponto e vírgula. Muito bem, explicamos o que são as admonições. Então, elas são da responsabilidade do sacerdote celebrante, certo? O que é da responsabilidade do sacerdote celebrante? Então, a escolha dos ritos, do texto, as leituras, as orações, as admonições, os gestos, tudo isso. Então, como assim o padre escolhe as orações, escolhe os ritos? Então, amanhã, por exemplo, nós vamos rezar uma missa, 13h, votiva a Maria Santíssima, por ocasião do primeiro sábado. Tem um missal próprio com 60, 70 missas de Nossa Senhora. Aí a Rosa provavelmente vai organizar lá tudo, deixar prontinho, e ela vai pôr esse missal lá em cima. E ela vai falar para mim, padre, qual missa que o senhor vai rezar? É eu que escolho, não é ela. Aí eu vou lá e marco, olha, eu vou querer rezar essa aqui hoje. Exemplo, a gente chega aqui um dia, não sei, eu já fiz isso uma vez ou outra, geralmente eu tento avisar antes para não dar bagunça, mas uma vez ou outra já aconteceu. Eu chego aqui e a igreja está tudo organizadinha de verde. Aí eu falo para ela, Rosa, desculpa, você podia colocar branco para mim hoje? Por quê, padre? O que você vai rezar hoje? Não, porque hoje é a memória de um santo da minha devoção que não está aí no missal, São Cucufate. E eu queria muito rezar a missa de São Cucufate, então muda branco, põe branco. Eu escolho, eu tenho essa liberdade. Gente, o santo existe, tá? Não é palavrão e não é brincadeira minha, não, existe. São Cucufate, 2 cu. Cucufate. Sem sacanagem, gente, pelo amor de Deus. O que vocês estão pensando? Entendeu? Então, eu escolho. Eu tenho essa liberdade. Eu posso fazer, certo? O padre escolhe. Ele só não pode escolher quando não tem jeito dele escolher. Por exemplo, não tem jeito de eu chegar aqui no dia de domingo, na missa dominical. Já eu quero rezar outra missa doida hoje. Não vou rezar essa missa que está no jornalzinho, não. Não, ele não tem essa liberdade. Mas numa missa ferial, uma missa de tempo comum e tudo, a gente tem essa liberdade. A gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Com mais detalhes. Então, continuando. Então, elas são da responsabilidade do celebrante, do sacerdote. Lembre-se, contudo, olha aqui, sublinha esse negócio aí de vermelho se você é padre, se você não é e tem vocação para padre, ou se você tem filho que talvez um dia vai querer ser padre, ou se você tem um padre na sua frente que de vez em quando você vai ter que puxar a orelha dele.
Lembre-se, contudo, o sacerdote, que ele próprio, nossa, essa palavra dói, gente, é o servidor da Sagrada Liturgia. Não é o dono, não é o líder, não é o cara. Ele é o servidor. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se o nosso sacerdócio é uma identificação com Cristo cabeça, que é servo, a gente tem que ser servo. Por isso que o Papa, ele se dirige aos outros e assina com 2 Szinhos. SS, que não significa serviço secreto. Significa servus servorum, servo dos servos. Se a hierarquia da igreja é serviço, então quem está mais alto na igreja é o que mais serve. Então, se eu sou servo, o Papa é o servo dos servos, é o servíssimo, é o servão, é o mais servo de todos. Entendeu? Então, o padre, o sacerdote, não pode esquecer que ele é servidor da liturgia. E que não lhe é permitido. Não lhe é. Não é. Não é. Eu estou falando não é. Não é permitido por sua livre iniciativa. Me deu vontade, eu vou fazer. Acrescentar, suprimir ou mudar. Aqui não está falando agora nem de substância e acidente, tá? Acabou essa história. Não é permitido a ele mudar, seja o que for na celebração da missa. Quando o Papa permitiu a mudança do rito, é o Papa! O Papa! Ele mudou os acidentes, não mudou a substância. Uma vez que ele mudou e falou, é assim, missa agora para vocês celebrarem, é assim, do jeito que está aqui. Então pronto. O que a gente, padre, faz? Reza assim. Desse jeito que está aqui. E sem inventar moda. E sem inventar presepada, que a gente já falou nos outros encontros, eu não vou ficar repetindo aqui só para vocês rirem da mesma piada de novo, beleza? Então, ficou claro isso? Então, entendeu como que... E por que a liturgia faz isso aqui, gente? Por que a igreja faz isso aqui? Isso aqui é um documento da igreja. A igreja está pensando em quem na hora que ela fala isso aqui? Em você. Em você, fiel leigo. Porque não tem coisa pior do que ser refém de um tirano, de um doido, de um mercenário. Certo? Não tem coisa pior. Não, aqui na minha igreja, quem manda é eu, aqui a missa é assim. Vou dar um exemplo. Um exemplo. A liturgia dá a você, fiel, um direito. Qual o direito? De escolher como você comunga. Você sabia que você tem esse direito? Você pode comungar recebendo Jesus na mão ou na boca. A igreja te dá esse direito. É seu esse direito. Então, o padre quiser seguir o que a liturgia manda, e se ele quiser viver esse parágrafo 24 aqui, lembrando que não lhe é permitido por sua iniciativa acrescentar, suprimir ou mudar, seja o que for, a hora que você chega aqui para comungar, quem decide é você. Mas assim, é bom que você decida antes de chegar, tá? Até daqui a pouco chega, né? Os padres ficam doidos, não sabe se é na mão, se é na boca, o que vai acontecer. Mas é você que decide. Aí você chega para comungar, aí você quer receber Jesus na mão, dignamente, tudo arrumadinho, e o padre, só na boca. Ele não tem esse direito. Tá, concordo com ele que na boca é mais digno, sim. Concordo com ele que o perigo de ficar partículas na mão, sim, concordo plenamente. Então cabe a ele dar uma boa catequese e ensinar o povo. Não é obrigar o povo a fazer do jeito que ele quer, não. Ele não tem esse direito, não. Não tem, certo? Então, isso aqui a igreja cria pensando em você. Ela põe uma rédea curta no padre, para ele não subir o poder na cabeça e achar que ele é o padre, que ele manda e desmanda, que ele faz o que ele quer, ué, ele não pode.
Porque não foi ele que inventou a missa. A missa não é dele. Quem inventou a missa foi Jesus Cristo. E ele confiou ela à igreja. Não foi a um padre, foi à igreja. E a igreja instituída enquanto uma hierarquia organizada. Papa, bispos, padres. Pronto. Então, ficou claro isso? Está vendo como que a igreja gosta de você? Cuida de você? Quer o seu bem? Mas aí, de vez em quando, você vai cair na mão de uma presepada dessa aí. Conselho que eu te dou. Se você morar numa cidadezinha de interior e só tem ele de padre lá, procura a cidade mais próxima. Viaja 20 quilômetros, 30 quilômetros, não tem problema não. Agora, se você mora numa cidade igual essa nossa aqui, que tem 50 paróquias, amigo, aqui na da ponta e na da outra ponta é 10 minutos de carro, não faz diferença nenhuma. Vai onde você quiser, você não é obrigado. Você não é obrigado a se sujeitar a uma tirania dessa, tá? Você não é obrigado. Então, você faz o que você vê que é para o seu bem. Agora, você não tem o direito de ficar correndo do padre, porque o padre fala a verdade, não, tá? Ai, não vou nessa paróquia, não, porque o padre é muito duro. O padre fala umas coisas, não sei, porque eu sou homossexual, eu quero viver minha homossexualidade. O padre fica falando que não pode, nossa, ele é homofóbico. Então, você vai ter que caçar um aí que vai falar que isso não tem problema, e Deus o livre e guarde você achar, mas infelizmente talvez acha. Então, assim, entendeu? Você não corre de um padre porque ele está falando a verdade. Agora, se ele estiver sendo um tirano e quiser te obrigar a fazer uma coisa que a igreja não exige de você, aí, as you wish, como você quiser. Beleza? 25. Além disso, nossa, ainda tem mais. Tem, menino, o negócio não para, é paulada atrás de paulada. Além disso, no lugar respectivo do missal, vão indicadas algumas adaptações, que, segundo a Constituição da Sagrada Liturgia, competem, respectivamente, ao bispo diocesano ou à conferência episcopal. Ou seja, então, se tiver de mudar alguma coisa, quem que vai propor a mudança? O bispo. E o bispo vai propor a mudança para quem? Para Roma, o Papa. Se o Papa autorizar, beleza, pronto, fechou. Vou dar um exemplo aqui, vou pedir licença para a Andréia para comentar sobre aquele negócio da carne. Posso, Andréia? Que assim, é uma dúvida que tem na cabeça de todo mundo, então vamos resolver, eu aproveito porque tem tudo a ver com isso aqui. Então, por exemplo, existe uma lei na igreja, ela está no catecismo, está no Código de Direito Canônico, ela é lei da igreja, ela não é lei divina, quem inventou ela não foi Jesus Cristo, foi a igreja, de que todo católico, por ocasião das sextas-feiras, deve ficar sem comer carne, como uma penitência espontânea, para fazer memória da paixão de Jesus, que morreu numa sexta-feira. Todos têm conhecimento dessa lei, sim ou não? Se não, levanta a mão. Você levantou, então você não sabe. Ah, então beleza, porque se ela levantar só se não soubesse. Todo mundo sabe, então, né? Beleza. Só que aqui no Brasil, os bispos pegaram essa lei e pediram para Roma, muda. Por quê? Porque aqui, quando esse pedido foi feito, e é uma realidade que eu acredito que dura até hoje, tem gente que come carne uma vez por ano. Come carne uma vez a cada 3 meses. Tem pobre lascado que passa o ano sem comer carne. O mais perto de uma carne que come é uma sementinha de galinha. Um ovinho frito. Então, que penitência que esse cara vai fazer? Ficar sem carne? Ele não come carne o ano inteiro, e não é só sexta-feira não, hein? Ele fica segunda sem carne, terça sem carne, quarta sem carne, quinta sem carne, todo dia sem carne. Então, mas ficar sexta-feira sem carne não vai fazer diferença nenhuma na minha vida? Então, os bispos pediram. Propõe a alternativa para que quem já não come carne de jeito nenhum, possa pelo menos fazer outra penitência. Então, eles não pediram para amaciar, eles pediram para endurecer o caldo, entendeu? Então, o cara ali, a vida, o pobre lascado, minha vida, ele acordar já é uma penitência. Além disso, agora você vai escolher outra na sexta-feira, bonito. Vai fazer alguma coisa, vai rezar com os braços em cruz, vai plantar uma bananeira aí, fazer alguma coisa, vai fazer uma penitência. Certo? Então, aqui no Brasil, você tem a alternativa de escolher. Ou você fica sem comer carne, ou você faz qualquer outra penitência, mas alguma você tem que fazer, sob condição de pecado. Certo? Então, você passar uma sexta-feira no liso, sem nem lembrar disso, então, é algo que não está legal. Por quê?
Porque é o dia que Jesus morreu e você vive uma sexta-feira sem nem lembrar disso, então seu coração está bem gélidozinho, tá? Melhor começar a combater a esclerocardia, né? Coração de pedra, e antes que você perde a fé, beleza? Então a igreja te dá essa lei para quê? Para você viver a sua fé. E lembrar que sexta-feira Jesus morreu para te salvar. E toda sexta-feira você fazer um gesto de gratidão é a sua penitência. Beleza? Ficou claro isso, então? Por que existe essa flexibilidade? Mas quem que resolveu isso? Os bispos, juntos com Roma. Não foi um padre aí que resolveu na paróquia dele, aqui já que vocês é tudo pobre, então agora não precisa fazer penitência de não comer carne, não. Pode fazer penitência de não comer arroz. Não, se um padre resolver fazer isso, vai dar ruim. Ele não tem esse poder. Ele não tem essa autoridade. Ok? 20. Sim, Beth. Sim. Acabei de responder. Não foi suficiente, Beth? Eu vou desenhar então. A pessoa não come carne porque ela é vegetariana. Ok, então o que ela tem que fazer? Ela precisa escolher qualquer penitência. Qualquer. Pode ser ficar sem arroz, pode ser ficar uma oração em joelhos, pode ser comer uma coisa que não gosta, pode ser me aguentar numa aula na sexta-feira, certo? Alguma coisa ela vai ter que escolher. Já que ela não come carne, então carne para ela não conta como penitência. A penitência para ela seria comer carne. Entendeu? Que ela nunca faria porque é contra os princípios dela, porque aqueles animaizinhos morreram com muito sofrimento e coisa e tal, e rique-fife. Vamos embora pra frente! Se tiver alguém aí que é vegetariano, gente, pelo amor de Deus, fica tranquilo, hein? Não tem nada contra não, viu? Só não me chama para comer na sua casa. Tô brincando, gente, eu vou. Eu passei 2 anos sem comer carne, tá? Mas não foi por causa dos animaizinhos, não. Foi por causa de penitência. Foi para ver se convertia. Largava de ser um padre sem vergonha. Não adiantou muita coisa, não. Vamos lá. Número 26. Achou aí? No que se refere às variações e adaptações mais profundas relativas a tradições, à índole dos povos e das regiões, quando for necessário introduzi-las, de acordo com o artigo 40 da Constituição, sobre a Sagrada Liturgia, que Constituição é essa? Se você quiser procurar como referência, quiser aprofundar um pouquinho mais sobre liturgia, no Concílio Vaticano II, da década de 60, houve um documento, ele é uma Constituição dogmática, ou seja, o que está ali é dogma, você católico é obrigado a engolir. Se você não engolir, você deixa de ser católico. Existe um documento que se chama Sacrosanctum Concilium, certo? Então, é um documento que está dentro do Vaticano II, que é um livrão grosso, assim, com todos os documentos que foram aprovados durante o Concílio Vaticano II. Um desses documentos se chama Sacrosanctum Concilium, certo? É isso que ele está citando aqui. Então, essa Constituição da Sagrada Liturgia é esse documento. Se você pegar ele, viu que ele não cita página? Ele não está preocupado em citar página, parágrafo, inciso. O que ele falou aí? Ó? Constituição da Sagrada Liturgia, que número? 40. Então, se você pegar ele e for lá no número 40, você, não importa a tradução que você tem, o número que você tem, o livro que você tem, se tem 200 anos, se tem 20 anos, o 40 vai falar disso aqui. Você pega e vai em cima, beleza? Observe-se o que se expõe na instrução à liturgia romana e à inculturação e mais adiante. Então, aqui, gente, ele está falando que, assim, existe a possibilidade de, por conta de cultura, acontecer uma mudança. Certo? Mas essa mudança não é uma cultura assim, tipo... Você pensa no Brasil. Mais que o Brasil é um país continental. Mas, tipo, cara, todo mundo fala português aqui. Tem os sotaques, tem as nuances, tem as mudanças. Mas se você sair daqui, do Goiás, e ir lá para o Amazonas, você não precisa fazer um curso de outra língua. Você consegue se comunicar. Você sai daqui e for lá para o Rio Grande do Sul, também você consegue. Tem aquelas nuancezinhas que você vai passar uma vergonhazinha, o povo vai rir de você, que você fala porta,
e o outro vai rir de você que você não sei o quê, e coisa e tal, mas assim, a gente consegue se comunicar. Eu, no seminário, eu morava com gente do Amazonas, do Maranhão, do Rio Grande do Sul, do Tocantins, do Piauí, do Pernambuco, tudo quanto é canto. E a gente conseguia se comunicar. Tudo bem que a primeira vez que eu conversei com um rapaz do Maranhão, nessa velocidade que eu falo, eu falei com ele algumas frases, ele olhou para mim e falou, o senhor poderia repetir? E eu falei de novo, e ele, eu não estou entendendo o que o senhor está falando. O senhor pode repetir? Eu falei, vai dormir, fui embora, né? Mas depois eu aprendi a falar mais devagar, o cara entendeu, o cara consegue entender o que a gente fala, certo? Então, mas quando se trata de países, aí você sai do Brasil e vai para a Argentina, sai da Argentina e vai para a África, lá algum país, lá Nigéria, algum lugar, sai da Nigéria e vai para Moldávia. Vocês conhecem esse país? Moldávia. Ele deve ser menor do que a Boa Vista. Fica lá no bem longe. Eu estudei com um cara desse país, eu achei muito engraçado. Eu fui procurar no mapa, eu achei Moldávia. Eu falei, que é isso? Então, assim, lá existe uma outra cultura. Vocês lembram que eu falei um dia aqui, que o bispo mencionou, que tinha um lugar aí, não sei aonde no mundo, que na hora da paz de Cristo os caras davam uma trombadinha, uma bundadinha no outro. Então, assim, é da cultura, sei lá, é o oi deles, então, oi, oba. Então, assim, agora, aí o cara vai lá e acha isso legal. Aí vem aqui pro Brasil. Gente, agora a paz de Cristo é assim, ó. Ué, amém. Você vai olhar pra cara dele e fala, seu doido, o que é isso? Não, é porque eu fui lá no país tal, e lá tem esse cumprimento, e o significado é muito profundo, porque aqui no quadril está todo o movimento, e o coração manda sangue para o quadril para movimentar, então você está entregando o coração com o quadril. Pinchar macaco, ficou doido? Estou nem aí para o significado desse trem. Isso aqui não significa nada, nada. Aqui é pegar na mão, Pai de Cristo, aí pronto, acabou, para que inventar aí treta, certo? Não tem isso. Então, quando exige uma necessidade, quem que vai resolver? O bispo, com as conferências episcopais, com Roma. Então, se o bispo resolver que agora, para começar a missa, o padre tem que entrar de bicicleta tocando berrante, pronto, eu vou aprender a tocar berrante, beleza. Eu vou entrar de bicicleta tocando berrante, maravilha. Mas enquanto os bispos e Roma não decidir isso, meu amigo, pega esse berrante seu e enfia ele naquele prego que está lá pendurado na parede. Pronto, põe ele lá. Melhor lugar para ele ficar. Vai tocar ele aí numa festa, num trem aí de vaqueira aí, irmão. Na missa. Dou conta, não. Ficou claro? Beleza? Então vamos lá. Gente, acabou um capítulo. Não, vamos caber esse livrinho hoje. Já é 20 para as 9. Misericórdia. Então agora, capítulo 2. Estrutura da missa, seus elementos e suas partes. Então agora aqui já começa a pegar os fragmentos, né? As partes da missa para você entendendo. Então, como todo estudo, gente, é assim que funciona. Ô, negão, vai lá dar um despacho naquele cachorro lá que está atrapalhando a nossa vida aqui, pelo amor de Deus, já que você vem aqui nas missas todo dia, e você podia ao menos ajudar a igreja que sofre, né? Porque, olha, um negão pondo pressão ali. Negão é o cachorro, o pessoal que está vendo no YouTube, senão vão pensar que eu estou sendo preconceituoso, vamos processar aqui. O nome do cachorro é Negão, eu não escolhi, não tem nada a ver com isso, certo? Então, vamos lá então. Todo estudo, você pega uma realidade complexa e faz o quê? Fragmenta ela. Você a quebra em partes. E aí você vai pegar cada parte e vai tentar compreendê-la mais profundamente. Mas você nunca pode tentar compreender uma parte sem se lembrar do todo. Certo? Então, você vai estudar em mecânica automotiva, né? Então, você vai ter que pegar um motor e vai ter que desmontar o motor. E vai ter que pôr as partes lá, cada parafusinho, tudo, e ver o que cada coisa faz. Mas lembrando que esse negócio faz o carro andar. Então, se a hora que você montar o carro não andar, tem alguma coisa errada. Certo? Então, a missa nós vamos fazer da mesma forma.
fragmentada. Vamos tentar compreender as partes, mas sempre tendo em mente o todo. Beleza? Estrutura geral da missa. Na missa, ou ceia do Senhor, o povo de Deus é convocado e reunido, sob a presidência do sacerdote, que faz as vezes de Cristo, para celebrar o memorial do Senhor, ou sacrifício eucarístico. Aqui eu já quero chamar a atenção para um negócio que vocês não vão entender. Pode ficar tranquilo. Nem eu entendi. Eu duvido que alguém entendeu. Mas é bom a gente saber que a gente não entende, para a gente saber que o negócio é muito mais profundo do que parece. Pelo menos isso. Quando Jesus instituiu a Eucaristia, ele deu uma ordem para os apóstolos. Ele disse: fazei isso em minha memória. A tradução para nós, português, latim, é essa, memória. Mas essa palavra para nós, pensa nos tempos verbais. Presente, passado, futuro. Quando você ouve essa palavra memória, com qual dos três você relaciona? Passado. Beleza. Jesus não falava português nem latim. Nem hebraico ele falava, provavelmente, tá? Jesus falava aramaico. Era um dialeto do povo que, depois que foi para o exílio, misturou com a língua dos babilônios e veio fazendo uma doidice. Se você pegasse um texto em hebraico e colocasse na mão de Jesus, provavelmente ele ia falar para você assim: não sei o que é que não. Não é porque ele era analfabeto, é porque não era o idioma dele. O idioma dele era um dialeto, certo? E a palavra que Jesus utilizou, a tradução está legal, é memória, mas a profundidade dela remete mais para o presente do que para o passado. Então, é como se Jesus dissesse assim, para você entender: fazei isso para que eu esteja presente. A palavra memória para nós, a gente tem uma palavrinha que a gente usa para falar quando a gente perde a memória. Como é que ela se chama? Esqueceram, né? Porque você já está com ela. Quando você esquece, está esquecendo, nossa, parece que você está com... Não é Alzheimer não, gente, isso é doença, pelo amor de Deus. Amnésia. Amnésia. Certo? Nossa senhora, eu já quero meter um Alzheimer no cara já. Então, amnésia. O mnemos, mnésia, tem a ver com lembrança. O amnésia é sem a memória, sem a lembrança. Agora, existe uma outra palavrinha que vocês também conhecem. Vocês já devem ter se encontrado com ela, principalmente nos consultórios médicos, que se chama anamnese. Então, se amnésia é sem lembrança, o que seria uma anamnese? É uma sem lembrança. Na matemática que nós estudamos, Avildo, se você não se esqueceu, menos com menos dá mais. Então, um 100 negativo, 100 negativo, lembrança dá uma lembrança positiva. Que doideira, né? Essa é a língua portuguesa, meu Deus do céu. Então, o que é uma anamnese? A tradução mais clara para nós seria uma lembrança, uma memória. E aí, o que o médico faz com você na anamnese? Você chegou lá, você está com uma virose, sei lá, estômago embrulhando, um trem lá vomitando, ruim, né? O médico, então tá, vamos ver. O que você comeu? Semana passada, essa semana? Não, nada não, normal, dia a dia, um mocotózinho, uma rabada, uma feijoada, assim, para abrir o apetite, depois, não, beleza. O senhor faz alguma atividade física? Não, que é isso, doutor? Faz mal, tanto de carteiro morrendo aí de infarto. Não faço isso não.
Então, o médico vai fuçando. Ele vai fuçando o quê? O seu passado, o histórico, não é? Errado. Ele está fuçando o seu presente. Ele está cavucando para ver o que é que está acontecendo no presente. Certo? Então, a anamnese não é lembrança, é presença, é hoje. Da mesma forma, o mistério da Eucaristia, quando a gente diz memória, a gente não está falando de uma lembrança. Porque se você não entender isso aqui que eu estou te falando, pelo menos pelas beiradas, porque eu disse, você não vai entender tudo, tá? Não tem jeito, é mistério. Mas se você não pelo menos entender assim, a profundidade do negócio, você vai pensar que a missa, então, é apenas uma lembrança. É isso que os evangélicos acreditam. Se você for num culto evangélico, eles vão falar, não, isso aqui é um rito, é um símbolo, é para a gente fazer lembrança. Você é católico, amigo, amiga. Isso aqui não é lembrança. Isso aqui não é teatro. Quando a missa é celebrada, o que acontece? Jesus se faz presente. Isso é o memorial da fé. Não é lembrar de algo que aconteceu. Nossa, que bonito. Naquele tempo, Jesus tomou o pão, deu graças, né? É Jesus que está falando. É hoje, não é ontem. É hoje. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que é dado. Não é que foi dado. Que é dado agora por vós. Como é que Jesus fala isso se ele não está presente ali? Se fosse teatrinho, eu ia falar, então Jesus tomou o pão e disse com essas palavras, abre aspas, tomai todos e comei, né? Não, não é assim. É Cristo falando. Entendeu? Não, nem eu. Mas profunda, tá? Se você rezar muito em cima disso aí, diante de Deus, vai chegar um momento que você, na oração, vai sentir um plim! Caraca, entendi. Nossa, que coisa linda, meu Deus do céu, como é que é possível? Aí você vai vir em mim, né? Padre, eu estava fazendo uma oração, uma adoração, e assim, deu uma luz, um plim. Eu entendi que Jesus está presente, entendeu? Entendi, me explica. Não sei. Não dou conta. Não, mas você não entendeu? Ah, entendi aqui, mas assim, explica. Não sei. Não tem jeito, certo? Mas Deus pode fazer com que a verdade conhecida em nós se torne verdade experiencial. Você sabe o que é. Você não sabe dizer. Por quê? Porque a nossa linguagem é limitada. E o nosso Deus é infinito. Como é que você descreve o infinito? A gente é tão carudo, tão ousado, que a gente resolveu inventar um símbolo para o infinito, né? É um 8 deitado. Mas aquilo não significa nada. Nada. É um símbolozinho que foi utilizado para conveniências de cálculos matemáticos de coisas absurdas. Então, mas aquilo ali não significa o infinito. Então, como é que você vai assim, deixar ali em palavras Deus? Não tem jeito. Não tem. Beleza? Então, eu acho que hoje eu machuquei vocês, viu? Vamos lá, vocês vão sair daqui tudo cabisbaixo, triste. Tomara que não, vocês saiam daqui sedentos. Eu quero fazer essa reza, Padre. Eu quero me ajoelhar ali diante do Santíssimo. Eu quero esse plim. E quero esse plim logo. E esse plim acontece com tudo, tá? Tudo. Tudo. Teve um cardeal chamado Cardeal Martínez, que ele deu um retiro para um convento de religiosas. E ele deu uma palestra sobre o amor de Deus. E aí ele viu que no meio da palestra tinha uma religiosa com mais de 80 anos, em prantos, chorando assim de desidratar. E ele olhando aquele trem se sentindo, né? Nossa, eu tô abafando, a velha ali tá se acabando.
E ele pregava sobre o amor de Deus, não sei o quê, e a véia, e a água voando para tudo quanto é lado. Enxugava o nariz, só faltava gritar. Beleza, acabou a palestra, a véia veio nele e falou, eu quero ver o que foi. E a véia chegou nele e falou assim, na freira, né? Cardeal, muito obrigado pelo que o senhor fez aqui pela gente hoje. Que é isso, meu filho, tranquilo, aqui à disposição, humildade, né? Estou aqui a serviço, sou servo, né? Então, beleza. Mas fala aí, o que foi que mexeu com você desse tanto? Deixou você desidratada? Eu entendi que basta amar a Deus sobre todas as coisas. Eu serei feliz. Só tem 80 anos de idade, 60 anos de convento. E agora que você entendeu isso? Entendi. Mas não foi aqui não. Foi aqui. A ficha caiu. Ela podia ficar ali o resto da vida dela, que deve ter durado uma meia hora, uns 40 minutos, não sei, tentando explicar para ele o que ela entendeu. Ele não ia entender nada, porque isso a gente não transfere para o outro em palavras. Ou você vive, ou você não vive. Game over. Número 28, a missa. Não terminei não, né? Estou no 27 ainda, né? Então vamos lá. A esta assembleia local da Santa Igreja se aplica eminentemente a promessa de Cristo. Agora isso aqui, gente, isso aqui é bonito. Isso aqui não é tão difícil de engolir, não. Isso aqui pode pegar e não precisa nem passar um azeitezinho para descer. Onde estiver... Aqui a promessa de Cristo se concretiza, numa missa. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Com efeito, na celebração da missa, em que se perpetua o sacrifício da cruz, Cristo está realmente presente. De que forma? Onde que está Cristo na missa? Está aqui a resposta. Cristo está realmente presente na própria assembleia congregada em seu nome, ou seja, estamos aqui juntos, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou. Pronto, é promessa dele, ele não é mentiroso, então ele está aqui, ok? Onde mais? Na sua palavra, ou seja, a palavra que é proclamada é palavra de quem? De Deus. Quem é a palavra de Deus? Jesus. É a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus está presente na assembleia, 2 ou mais reunidos, está presente na palavra, que é proclamada. Onde mais que está Jesus? Na pessoa do ministro, certo? Então, o ministro que está ali celebrando, ele age na pessoa de Cristo. Por isso que o padre diz, isto é o meu corpo. O padre não diz, isso é o corpo de Jesus, e nem você está comendo um bifinho da minha carne. É Jesus. Então, é Jesus que está falando. É a pessoa de Jesus que age na minha pessoa, certo? Então, ele está na assembleia, ele está na palavra, ele está no ministro. Onde mais? O final para o melhor. E ainda de uma forma substancial e permanente sobre as espécies eucarísticas. Aqui colocou 2 palavrinhas que são pesadas, mas são importantes. A presença de Jesus em mim, enquanto ministro, não é substancial. Por quê? Porque eu não deixo de ser eu, em momento nenhum, na missa. Foi a Carla uma vez que me passou um vídeo fantástico, belíssimo, de uma missa celebrando, e aí parece que o padre virava Jesus, né? Aí o povo estava lá vendo, aí os anjos e tudo e tal, não sei o quê. Então aquilo ali para a catequese, para a pessoa entender que naquele momento ali é Jesus que atua. Mas eu não sumo, eu não desapareço. Jesus não me possui. Um olhar mais sereno, né? Porque o meu é sempre cômico. Irmãos, eu estou aqui. Filhos. Não é possessão, gente. Não é filme da Disney. Certo? Então, é eu, Padre William, com carne, osso e um pouco de pescoço. Do mesmo jeito ali. Teve uma vez que foi engraçado. Até hoje eu faço isso, gente. Eu não sei porquê. Mas toda
vez eu ia consagrar, tomai todos e comei. Isso é o meu corpo que será dado por vós. O que eu faço na hora que eu levanto a hóstia? Abra a boca! Eu não sei se é o movimento do braço, o que é? Alguma coisa que dispara. Eu não estou com sono. Pode ser missa 7 horas da manhã, pode ser missa 7 horas da noite. É raro o dia que eu não faço. Pediu para Nossa Senhora não deixa ela abrir a boca, é pecado. Mas foi pouco. Teve uma que chegou em mim e falou assim: padre, eu estava rezando e o senhor me mostrou, é um demônio. Eu, o quê? Mas que diabo ousado? Eu tô ali com Jesus na mão e ele está beirando? Tá doido? Então assim, não é um demônio. É eu com a minha mediocridade humana. É eu. Sou eu. Certo? Não deixo de ser. Mas Jesus age em mim. Certo? É Ele. Mas Ele não virou. Eu não virei Jesus naquela hora. A substância minha continua sendo a minha substância medíocre de Padre William. Certo? A palavra que é proclamada não é Jesus substancialmente. A substância daquilo ali é celulose. Certo? Vocês, reunidos 2 ou 3 em meu nome, não deixaram de ser vocês. Mas aquele ali, dentro do sacrário, amigo, aquilo ali não é mais pão. Aqui no altar não é mais vinho. É corpo, sangue, alma e divindade. A substância não é do pão, é de Jesus. A substância não é do vinho, é de Jesus. O que tem ali do pão? Os acidentes. Palavra técnica aqui, espécimes. Os acidentes do vinho. O que são os acidentes? O negócio é difícil de vocês entenderem, mas assim, fica legal quando a gente pensa em casa. Por exemplo, uma casa aqui, essa casa aqui. Por exemplo, a cor é um acidente. Se eu mudar aqui a pintura de... Você sabe como é que chama essa tinta aqui? Broto de feijão. Não sei porquê, mas chama broto de feijão. Eu gostei. A hora que a arquiteta mostrou, falou: pá, essa aqui é linda, broto de feijão. Amei o nome, não preciso nem ver a cor. Pode pôr. E aí ficou, broto de feijão. Então, se eu tirar o broto de feijão e colocar o verde rabo de pequena sereia, continua sendo a mesma coisa. É a mesma casa, é a mesma igreja. Mudou o quê? Um acidente. Então você pensa assim, a substância da casa são as paredes, né? Porque sem parede não tem casa. Mas o acidente são as cores. Só para entender, mas na prática não funciona assim. Porque você consegue imaginar a cor sem uma substância para ela estar em cima? Você consegue imaginar a cor verde voando por aí? Caçando um lugar para assentar? Certo? Não existe. Na prática, não existe substância sem acidente. Não existe. Certo? Não tem. Então, a casa, as paredes é a substância, a estrutura. A tinta é os acidentes e tal. Não sei. A gente fala isso para entender, mas é um fazer entender que complica mais, porque na prática não existe. Não tem parede sem cor. Não existe. Mas tem sim, para dar as paredes da casa lá de casa, quando eu construí lá, teve um tempo que ela ficou sem pintar. Até hoje eu não dei conta de pintar, só quer me dar o dinheiro para pintar. Tá, ela não está pintada, mas você está querendo dizer que ela não tem cor? Claro que ela tem. É cor de burro fugido, cor de terra, é cor de cimento, alguma coisa. Mas ela tem cor. Não existe algo sem cor. Não existe. Então não existe substância sem acidente. Por isso que o milagre da transubstanciação é tão doido, é tão complicado de entender. Por quê? Porque ali Jesus tirou a substância e deixou os acidentes. E ele ocupou o lugar da substância. É como que se aqui a gente conseguisse trocar as paredes sem mexer na tinta. Dá conta? Anima a tentar? Não, estou achando essas paredes muito finas.
eu vou fazer elas mais largas, mas não mexe na tinta não, porque broto de feijão é tudo de bom. Deixa o broto de feijão e vamos trocar as paredes. Não tem jeito. Você mexeu na parede, acabou com a tinta. Jesus deu conta de fazer isso. Ele trocou as paredes sem mexer na tinta. Ele assumiu a substância do pão sem mexer no gosto de pão, cheiro de pão, textura de pão, sabor de pão. Não mexeu em nada. Do mesmo jeitinho. Mas a substância não é mais de pão. Ou seja, quando você pergunta o que é, a resposta não é mais pão, é Jesus. Entendeu? Duvido e odó. Mas entendeu um pouquinho mais, entendeu? Está mergulhando um pouquinho mais, não tá? Então, esse é o objetivo. Então, por isso que aqui usa essas palavras de uma forma substancial e permanente sobre as espécies eucarísticas. Então, essa palavra permanente também é importante, porque lembra daquela heresia que eu falei para vocês, do século XVI, Martim Lutero, empanação? Os protestantes, durante um tempo, acreditavam na Eucaristia, mas não do jeito que a gente acredita. Eles acreditavam que Jesus entrava ali. O pão não virava Jesus. Jesus entrava no pão, o pão continuava pão, mas era um pão com Jesus lá dentro. E depois que acabava o culto, a celebração, o que acontecia com Jesus? Jesus ia embora, ué. Por que ele vai ficar lá dando bobeira lá naquele pão velho e feio? Então era um entrar e sair. Essa nunca foi a fé católica. Se a Igreja Católica tivesse essa fé em algum momento da história, a igreja não preocupava em levar a Eucaristia para o povo que estava nas cadeias esperando para morrer. E a igreja fez isso no século I, no século I. Celebrava a missa, pegava a Eucaristia e levava para os caras que estavam lá esperando para ser comido pelas feras. Será que naquela época eles celebravam a missa e falavam assim no final: Jesus, não vai embora não, peraí, rapidão. Nós temos que levar você para um povo ali. Aguenta aí só mais 15 minutinhos, rapidão. A igreja nunca acreditou nisso. A igreja sempre acreditou que uma vez que Jesus se tornou pão, ele permanece ali até quando? Enquanto existir pão. Pelo menos acidentes de pão, certo? Então, por isso que se acontecer uma tragédia, não sei, vamos supor que um padre desleixado deixa um sacrário aí sem trocar a reserva, anos, décadas, e um dia chega lá uma pessoa e abre o sacrário e a Eucaristia que está lá está tudo mofada. E aí, o que vai fazer? Alguém vai comungar? E vai morrer? Com fungo? Vai virar a história lá do The Last of Us. Então, assim, não, o que você faz? Você pega aquelas hóstias consagradas, é Jesus, e aí o que você faz? Você põe elas na água, até elas derreterem. Porque o que é hóstia? É farinha de trigo e água misturado, faz massa, assa. Uma vez que você coloca na água, então se separa. Então, farinha de trigo na água não é pão, é farinha de trigo na água. Então, a hóstia, uma vez que ela dissolve, ela virou farinha de trigo na água. Farinha de trigo na água não é pão. Se não é pão, Jesus não está mais presente. Entendeu? Então, uma hóstia que cai no chão continua sendo Jesus. Mas, uma vez que ela passou por um processo onde as espécimes do pão no qual Jesus assumiu a substância desaparecem, não é mais pão, então não é mais Jesus. Beleza? Então, isso aqui é coisa um pouquinho mais profunda, mas para a gente entender, porque senão você pega um doido aí que fala, não, caiu no chão, não precisa pegar e comungar, não. Jesus não vai ficar na hóstia lá no chão. Isso é protestante, achando que é católico. E protestante do século XVI ainda, é dos mió que tinha. Os de hoje já está mais complicado. Mas naquela época, pelo menos, acreditava em alguma coisa. Hoje não acredito mais nada. Certo? Então, por isso as palavras bonitas aí. Substancial e permanente. Aqui tem uma outra palavrinha também que eu gostaria que vocês sublinhassem. Ai! Passou. Mas eu vou voltar na próxima falando dela. Sublinha essa aí que fala que a celebração da missa, ela perpetua o sacrifício da cruz.
vai ganhar um sonho de valsa na próxima aula, quando eu perguntar onde é que eu parei e responder isso aqui. Padre, o senhor falou que ia falar perpetua o sacrifício da cruz. Aí vai ganhar um sonho de valsa dos nossos patrocinadores. Algum dia. Sei quando. Então, mas guarda, porque isso aqui é importante, a gente precisa esclarecer isso aqui e tentar traduzir o que é esse perpetuar o sacrifício, que também é um mistério, mas vamos mergulhar, tá beleza? Então vamos lá, porque amanhã, 7 horas da manhã, vai ter gente lá em casa. Padre, nós precisamos conversar com o senhor. Que hora que o senhor pode? Eu falei assim, 7 horas da manhã, porque eu sabia que não ia, né? Não, nós vamos. Falei, Jesus amado. Beleza, então 7 horas da manhã vai ter gente lá em casa, atendendo, direção espiritual, casal, beleza, vamos lá, conversar, 7 horas da manhã. Aí a Roscal fica louca, começa a gritar, os vizinhos querem me matar, mas tudo bem. Aí depois, 10 horas, casar um povo. Hora para casar, né? Quando o povo chama para fazer casamento, assim, 7 horas da noite, 7h30, eu adoro, porque sempre tem uma missa para eu poder escamar. Não tem jeito, assim, os filhos de vocês eu escamei por causa de missa. Mas 10 horas da manhã, gente, tem gente que dá uma desculpa, até que casar. Vou lá casar esses meninos. Aí 1h da tarde, aí tem missa aqui, né? 1h da tarde, hora boa, né? Aí depois tem as mil Ave Maria, que vocês vão rezar. Se eu ficar, não tem missa no fim de semana. Aí depois de tarde tem missa na São Vicente, então é melhor ter uma boa de uma bela janta hoje, né? Porque amanhã promete. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando é que é a próxima, Luana? Ih, está sem a unidade móvel de comunicação via satélite. Alguém sabe? 16. É isso? Então, dia 16 de junho, nosso próximo encontro. Anota aí para não perder. Vamos avisar nas missas, mas vai que, né? Então, se garante. Se tiver dúvidas, traz para a próxima, que no começo a gente esclarece. Vamos com Deus, meninos. Deus abençoe.